Olá pessoal, eu sou o professor Canduca. Vamos de atualidades, relações internacionais ONU, a continuidade da nossa aula. A gente estava falando sobre os organismos da ONU, no bloco passado nós falamos sobre a Assembleia Geral, que tem 193 países, falamos sobre o Conselho de Segurança, composto de 5 cadeiras permanentes e 10 rotativas, e agora nós vamos falar do Secretariado-Geral da ONU. O Secretário-Geral da ONU, ele é o sul-coreano Ban Ki-moon. Ele é o cara que administra a ONU. Tá aqui o nome da fera, ó. Ban Ki-moon, tá ok? O tal do Ban Ki-moon é o chefão hoje da ONU. Esse cara aqui é o responsável pela administração da organização. A ONU tem mais de 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, ok? O Ban Ki-moon, ele está no segundo mandato. O mandato de secretário-geral é de 5 anos e ele é renovável por mais 5. Ele está no segundo mandato que vai até 2016, ok? Esse cara, além de administrar a ONU, ele participa das reuniões do Conselho, mas sem direito a voto. Ele tem direito a voz, faz o papel de intermediador e ele também participa dessas reuniões. É um dos cargos de grande importância no mundo e esse cargo ele é exercido de maneira rotativa entre os continentes. Geralmente, uma vez é a Ásia, outra é a Europa, outra é a América e tal, não sei o quê. Agora, por exemplo, é a Ásia, o próximo secretário da ONU tem que ser da Oceania ou da Europa, tá ok? Bom, o quarto organismo principal da ONU é o Conselho Econômico e Social. Eu costumo chamar de Conselho do Bem, em contraposição ao Conselho de Segurança, que é o do mal. O Conselho de Segurança, aquele das 15 cadeiras, é o que autoriza a guerra, que autoriza os conflitos e tudo mais. E o Conselho Econômico e Social ele é composto de mais de 50 organizações, não só da ONU, mas organizações associadas, como a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, a OPAC, a Organização para a Proscrição das Armas Químicas, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, ok? E organismos da própria ONU. Por exemplo, ok? Olhe nos nossos slides, a Organização Mundial de Saúde, que é parceira aqui no Brasil dos programas de vacinação e tal, do Ministério da Saúde, a FAO, Food and Agriculture Organization, que combate a fome no mundo. Eu falei em uma aula anterior aí que hoje a FAO tem como diretor-geral um brasileiro, José Graziano. José Graziano foi um dos idealizadores do Fome Zero e foi ministro durante o primeiro mandato do governo de Lula que implantou o Fome Zero. Graças a ele ter essa experiência com o Fome Zero, ele foi trabalhar na ONU e tornou-se diretor-geral da FAO. Hoje é o brasileiro que ocupa o cargo mais alto dentro da ONU, é ele. Ele é responsável, José Graziano, pela segurança alimentar de 7 bilhões de pessoas em volta do mundo. Então, o diretor-geral da FAO, José Graziano, é brasileiro. Nós temos o Unicef, ok? Que aqui no Brasil, em parceria com a Rede Globo, faz o Criança Esperança. Nós temos a Unesco, que é o órgão responsável pela cultura. Temos a Organização Internacional do Trabalho. E temos os programas, o PNUD, Programa Nacional para o Desenvolvimento, que é quem faz a tabulação dos dados e publica o IDH dos países. Temos o PNUMA, Programa das Nações Unidas, que é o programa que organiza, por exemplo, as reuniões do clima, as Eco 92, as Rio +20 da vida e tudo mais. Então, esse conselho, pessoal, esse é do bem. Câmera aqui, por favor. Vejam só, esse conselho é do bem. Você pode ver que a maioria dos organismos dele, ó, os da ONU, que cuida da fome, que cuida de, por exemplo, tem o UNRWA, que cuida de refugiados de guerra, tem cultura, atenção à criança, não sei o que e tudo mais. E os órgãos parceiros, Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, a OPAC, a Organização para a Proibição das Armas Químicas, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz agora, ela não é da ONU, mas é um organismo que integra esse conselho como parceira da ONU. Tá ok? Bom, voltando ao nosso slide aqui, nós ainda temos a Corte Internacional de Justiça da ONU. Essa corte já existia antes da ONU ser criada. Era a Corte Internacional de Haia. E ela foi, então, incorporada à ONU. Ela julga conflitos entre países, conflitos dos mais diversos naipes, como problemas de fronteira, disputas econômicas entre países e tal e tudo mais. A Bolívia, por exemplo, quando nacionalizou refinarias da Petrobras lá no país, a Petrobras ameaçou recorrer à Corte Internacional de Justiça. Enfim, essa corte também antigamente ela julgava crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Crimes de guerra são genocídio, ok? Extermínio de populações, esse tipo de coisa.
Crimes contra a humanidade são crimes como escravização de pessoas, deportação forçada de populações, tortura, são crimes contra a humanidade. Geralmente, quando acontece guerra, esses crimes costumam acontecer. E a ONU, ela julgava esses crimes de guerra contra a humanidade toda vez que tinha um conflito, mas cada vez que havia um conflito, a ONU tinha que criar um tribunal ad hoc, um tribunal específico para julgar aquele fato, ok? Genocídio de Ruanda, e criava o tribunal para julgar o genocídio de Ruanda. Genocídio nos Balcãs, na Guerra dos Balcãs, para julgar o Milosevic, aí tinha que criar um tribunal para isso. Genocídio de Serra Leoa, aí criava um tribunal para Serra Leoa. Agora não. Nós temos um Tribunal Penal Internacional, esse tribunal foi criado a partir do Tratado de Roma, e com a criação desse tribunal, hoje esses crimes de guerra contra a humanidade são julgados pelo TPI, e ele não precisa ser provocado. O TPI, ele inclusive age por conta própria e emite até ordens de prisão contra presidentes no exercício do poder. O presidente do Sudão atualmente, ok? Ele não pode viajar para a maioria dos países do mundo que integram o Tribunal Penal Internacional, porque ele está com ordem de prisão expedida por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Se ele vier visitar o Brasil, chama Omar Bashir, a figura, se o Bashir vier aqui visitar o Brasil, a Polícia Federal tem que prendê-lo e deportá-lo, ok? Então, ele só pode visitar países que não sejam membros do TPI. E esse TPI também chegou a emitir ordem de prisão quando o Gaddafi estava vivo contra ele, mas o Gaddafi acabou sendo assassinado e a ordem foi suspensa, ok? Então, a Corte Internacional de Justiça continua julgando litígio entre países, e o TPI hoje se encarrega dessa parte de crimes de guerra contra a humanidade. Bom, o Brasil, pessoal, está comandando uma força de paz da ONU no Haiti. A ONU, ela não tem exército próprio, ok? Quando a ONU precisa fazer intervenção em um país, ela solicita soldados dos países membros, esses soldados ficam sob o comando da ONU, e eles passam a atuar para pacificar regiões. A nossa missão de paz na ONU é a MINUSTAH. Essa sigla está em francês, Missão das Nações Unidas no Haiti. O Haiti fala o francês, foi ex-colônia da França, né? Mission de las Nations Unies pour Estabilização de Haiti. Meu francês está horrível, menino, pelo amor de Deus. Mas é isso, Missão das Nações Unidas no Haiti. Desde 2004, o Brasil comanda essa missão naquele país, ok? Câmera aqui, por favor. Então, desde 2004 que o Brasil comanda essa missão de paz no Haiti, e um dos objetivos do Brasil ao comandar essa missão de paz é provar que o Brasil tem condições suficientes de exercer um papel mais relevante dentro da ONU. Desde o governo Itamar Franco, o Brasil é candidato a ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. E, então, para provar que a gente tem capacidade, nós fomos liderar essa força de paz. Entramos no atoleiro danado. Estamos lá há 9 anos, desde 2004 que o Brasil está lá e não tem data para sair. Porque a gente até conseguiu estabilizar o país, mas aí quando foi em 2010, teve aquele mega terremoto que destruiu a capital do país, Porto Príncipe, e matou 250 mil pessoas. Inclusive vários brasileiros morreram durante esse terremoto, e agora o Brasil está lá reconstruindo o país, que é o mais pobre das Américas, um dos mais miseráveis do mundo. O Brasil, inclusive, está enfrentando problemas com a vinda em massa de haitianos para o Brasil, que tenta entrar clandestinamente no Brasil pela fronteira do Peru com o Acre, e também da fronteira da Venezuela na fronteira da Venezuela com o Brasil. O Brasil, inclusive, teve que proibir a entrada de haitianos aqui sem visto, e o Brasil só está liberando 100 vistos por mês, 1.200 vistos por ano para a entrada de haitianos no Brasil, ok? São 100 vistos por mês, 1.200 por ano, desde o início do ano passado, que o Brasil permite que entrem de haitianos aqui, 1.200 por ano. Não mais que isso, porque estava chegando 5.000, 6.000 haitianos aqui todo ano no Brasil para tentar refazer a vida, tá bom? Então, nos metemos numa encrenca e não sabemos como sair dela, liderando essa missão de paz. Pelo menos uma coisa de positivo teve. O Brasil testou pela primeira vez essas tais de política de pacificador, as UPPs, que hoje a gente tem no Rio de Janeiro.
As UPPs foram testadas pela primeira vez pelo Brasil lá em Porto Príncipe, tá ok? Porto Príncipe é uma cidade cheia de favela, cheia de morro. As forças de paz da ONU foram lá ocupar os morros de Porto Príncipe e instalaram unidades de polícia permanente em cima dos morros. Funcionou. Nós pegamos o modelo de lá e trouxemos aqui para o Rio e tem funcionado aqui no Rio também, tá bom? Bem, agora, olho no nosso slide aqui porque nós temos um fato inédito. Isso aqui é assunto para cair em prova mesmo, ó. Outubro de 2013, acontece um fato inédito. Todo mundo quer ter uma cadeira na bendita da ONU. A Arábia Saudita recusa cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU. Os países brigam entre si, que tem direito a essa cadeira rotativa, disputam e tal, para ter direito à cadeira e tudo mais. A Arábia Saudita, agora, no mês de outubro, ganhou o direito a ter uma cadeira e recusou, diz que não quer. É um protesto do governo saudita, diz que contra o papel dúbio que a ONU exerce no Oriente Médio. Enquanto a ONU critica o programa nuclear iraniano, por exemplo, Israel tem armas nucleares, eles não admitem que tem, mas todo mundo sabe que tem. E a ONU não faz nada contra Israel. Então, a ONU usa dois pesos e duas medidas. Quando o país é amigo dos Estados Unidos, a ONU tem um papel. Quando é inimigo dos Estados Unidos, é outro. Então, dizendo a Arábia Saudita que enquanto a ONU jogar esse jogo duplo, ok? Ignorar os amigos dos Estados Unidos, a Arábia Saudita é ferrenhamente inimiga de Israel também. Enquanto a ONU tiver esse papel de dubiedade, eles não querem fazer parte do Conselho. Foi inédito isso. Então é assunto que pode aparecer em prova, viu? Bem, vamos para frente. Nós já falamos do Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 países, 5 tem cadeira permanente, direito a veto. 10 tem cadeiras rotativas, ocupadas por um prazo de 2 anos. Esses 5 caras aqui, você tem que saber quem são, ó. Esses 5 sujeitos aqui, você tem que saber, lembrar na prova quem são eles. Estados Unidos, Reino Unido e França. São os aliados da Segunda Guerra, os países do eixo. Estados Unidos, Reino Unido e França. E na época da Guerra Fria era assim, eram 3 capitalistas e 2 comunistas. China e Rússia, tá ok? China e era a antiga União Soviética. Quando a União Soviética acabou, a cadeira ficou para a Rússia. Então esses 5 você tem que saber, viu? Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Um único veto desses caras aqui, ó, derruba uma resolução. Se tiver uma votação for 14-1 e um dos 5 falar não, a resolução está cancelada. Agora, se houver uma votação e ela for 9 votos a favor e os 5 votar a favor da aprovação da resolução, vale. Para aprovar uma resolução na ONU, pessoal, o mínimo são 9 votos. 5 dos que têm direito a veto e mais 4 aqui, ó, aprovam a resolução. Digamos que teve uma resolução. Esses 5 caras aqui falaram, eu sou contra. Mas aí os 5 mais esses 4 aqui falaram sim, a resolução é aprovada. Agora, se tiver 14 votos a 1 contra, e esse 1 contra for de um desses 5 aqui, não vale. Tá vendo como é que existe uma falta de democracia muito grande na ONU? É por isso, pessoal, que o Brasil quer reformar esse conselho. 14-1 pode. 14-1 não pode. 9-5 pode. Tá vendo? Então, é aquilo que eu disse. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, vamos para frente. Pessoal, nosso assunto agora é a famosa Primavera Árabe. Esse troço não está caindo, não. Ele está despencando nas provas. E atualmente a Síria, por exemplo, está fazendo parte de tudo que é prova, até porque o país está em guerra civil, mais de 110 mil pessoas já morreram por lá, segundo a ONU. O Observatório de Direitos Humanos da Síria, sediado em Londres, diz que o número é maior. Tivemos o uso de armas químicas no país, a coisa realmente está pegando fogo, literalmente, lá para as bandas da Síria. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa Primavera Árabe, da origem, como é que foi e tal. Para a gente ver como é que está a situação em cada um dos países onde houve conflito. Bom, a primeira coisa a gente tem que ver, né, a terminologia dessa palavra. De onde que vem Primavera Árabe para designar um grupo de guerras? Que na verdade a Primavera Árabe foi uma onda de guerras, uma onda de rebeliões que sacudiu o Oriente Médio e derrubou governos não só na Península Arábica, mas também no norte da África, ok? Caíram o Gaddafi, caiu o Mubarak, caiu o Saleh, caiu o Ben Ali, enfim, tudo mais. E chamaram isso de primavera. Bom, na verdade é porque tudo começou lá na Tunísia.
A Tunísia é um país cuja flor símbolo é a flor de jasmim. A Tunísia tem como símbolo a flor de jasmim. E o primeiro presidente que caiu foi exatamente o general Zine El Abidine Ben Ali, da Tunísia. A queda desse ditador, que estava há 23 anos no poder, foi chamada pelo povo de Primavera Árabe. E o cheiro dessa flor de jasmim, galera, se espalhou por todo o Oriente Médio. E as revoluções brotaram como flores na primavera em tudo que é país do mundo árabe. Mais de 10 países enfrentaram revoltas e com isso, então, consignou-se que era como se fosse uma primavera, com o desejo de liberdade brotando em todos os lugares, tá ok? A Revolução de Jasmim da Tunísia fez brotar uma primavera de revoluções. Bacana, né? Bom, essa primavera árabe foi uma onda de rebeliões que sacudiu o mundo árabe. Bom, agora o povo não sai se revoltando se não tiver um motivo, não. Quais que foram as raízes do descontentamento? As raízes do descontentamento foram as seguintes: governos autoritários, corruptos e truculentos, tá ok? Governos autoritários, corruptos e truculentos lá no Oriente Médio. Desemprego, miséria, pobreza e concentração de renda. Enquanto os sheik árabes, donos dos postos de petróleo, estão comprando quadros de 250 milhões de dólares, colecionando Ferrari, comprando times de futebol, comprando Airbus A380 para uso pessoal. Cara, o primo do rei da Arábia Saudita comprou um avião Airbus A380 para uso pessoal. Pouquíssimos aeroportos do mundo comportam esse avião, que chega a transportar 850 passageiros. Ele fez um palacete voador, mandou construir quartos de empregado, de hóspede, mesa com 14 lugares para ele e as 3 esposas, banheira jacuzzi dentro da suíte do casal, escadarias para subir de um andar do avião para o outro, folheada a ouro, torneiras de ouro, não sei o quê. R$ 1 bilhão o avião do primo do rei da Arábia Saudita custou. E o povão morrendo de fome, tá ok? O povão na miséria, o povão desempregado. Cara, se você pegar a lista dos homens mais ricos do mundo, da revista Forbes, tá ok? Que publica a lista dos mais ricos, pode procurar os governantes árabes de cima para baixo. Agora, se você pegar a lista do IDH da ONU, que mede a qualidade de vida, são 186 países. Você pode correr o dedo de baixo para cima, que os países árabes vão estar lá embaixo, tá ok? Porque a renda está inteiramente concentrada nas famílias reais e nos grupos dirigentes, nesses ditadores que chegam no poder e não saem mais. O Gaddafi, quando caiu, estava com 42 anos no poder. Era o mais longevo de todos. O do Iêmen estava com 32 anos no poder. O da Tunísia, 23 anos. O Mubarak estava com 30 anos no poder. E preparando os filhos para sucedê-los, ok? Então o povo não aguentava mais isso, não. Governos autoritários, corruptos e truculentos, desemprego, miséria, pobreza, concentração de renda. E essa época dessa rebelião coincidiu com a alta mundial do preço dos alimentos. Segundo a ONU, os alimentos estão no preço mais alto dos últimos 20 anos. E como os países árabes não produzem alimento, okay? Quase tudo, com exceção do Egito, né, que tem o poderoso rio Nilo, que lhe dá alimentos com fartura, os demais países têm que importar alimento. Quando o preço sobe, meu amigo, muita gente passa fome, tá ok? Então, juntou tudo isso e o povão resolveu se revoltar. E, mais uma vez, o cyberativismo, a importância das redes sociais foi crucial nesse processo. O Twitter e o Facebook foram as principais ferramentas que serviram para convocar milhões e milhões de pessoas para sair às ruas. Os governantes árabes, diante dessa revolução pela internet, dessa onda cyberativista, tá ok? Decidiu tomar decisões desesperadas. Lá no Egito, o Hosni Mubarak mandou cancelar, cortar a internet, tirou a internet do ar, mandou prender o diretor do Google no Egito, porque ele não quis tirar o Google do ar. Ele mandou prender o diretor do Google, emudeceu os SMS, que ele tirou a internet do ar, o povo danou a mandar torpedo SMS, ele mandou cortar a telefonia celular, para ver se as pessoas não se comunicavam entre si, mas o povão já estava na rua, filho. Depois que houve a primeira manifestação, aí só o boca a boca resolveu. E o bicho pegou geral. A primeira vítima dessa primavera foi exatamente o general Ben Ali, da Tunísia, que estava há 23 anos no poder. Olhe no slide aqui para a gente ver o que aconteceu com esse caboclo. Olha só. Aqui está a bandeira da Tunísia. Vocês podem reparar que essa bandeira tem como símbolo uma lua crescente. A lua crescente é o símbolo do islamismo. O cristianismo tem a cruz, os muçulmanos têm a lua. Vocês vão ver que, se você olhar as bandeiras dos países árabes,
muitas delas têm essa lua crescente que é o símbolo do Islã, tá ok? Inclusive a cruz vermelha nos países muçulmanos não se chama cruz vermelha, ela se chama crescente vermelho. Como a cruz é um símbolo do cristianismo, seria um desrespeito aos muçulmanos as ambulâncias andar com a cruz pintada na porta. Imagine uma ambulância branca com a cruz vermelha na porta andando no Afeganistão. Ela não ia andar 100 metros, os caras iam explodir. Então, nos países árabes, a cruz vermelha, em respeito ao Islã, é crescente vermelho. Eita, a aula do tio Canduca também é cultura, viu, galera? Isso aqui não é muito de cair em prova, não, mas a galera fica sabendo, tá ok? Tio Canduca também é cultura. Bom, vamos ao slide do Benali, tá ok? Olha a cara do malandro, tá ok? 23 anos no poder, considerado corrupto, brutal na truculência, tá ok? Mandava a polícia sentar o porrado em todo mundo, tortura e podre de rico, mais podre do que rico, diga-se de passagem, tá ok? Esse general, Zine El Abidine Ben Ali, ele foi derrubado depois de 23 dias de protestos. 23 dias, o país parou e ele fugiu do país. Antes de fugir, ele passou no Banco Central e levou das reservas do Banco Central do país 40 toneladas de ouro. Ele encheu um avião cargueiro com 40 toneladas de ouro e voou para a Arábia Saudita com esses 40 mil quilos de ouro e pediu asilo lá para o rei da Arábia Saudita. O rei da Arábia Saudita deu asilo para ele e disse que não vai deportá-lo. Ele já foi julgado à revelia, foi condenado à prisão perpétua e a devolver a grana que ele roubou. As contas dele identificadas foram bloqueadas, bens que ele tinha em Paris, apartamento, mansão, foi bloqueado, mas a grana que ele levou para a Arábia Saudita, as 40 toneladas de ouro, estão com ele lá, ele e a esposa dele, tá ok? E o rei da Arábia Saudita já falou que não vai deportá-lo de volta ao país. Então ele está sentado em cima de 40 mil quilos de ouro. Bom, o que foi que causou essa revolta toda lá na Tunísia? Bom, foi a morte de um jovem chamado Mohamed Bouazizi. A morte desse jovem foi estupim da revolta, tá ok? Bouazizi era um vendedor de fruta, pessoal, de 26 anos, órfão de pai, que desde criança vendia fruta na rua para cuidar da mãe e das irmãs. A polícia de uma cidade do interior da Tunísia, da cidade de Sidi Bouzid, resolveu prender o carrinho de fruta dele, alegando que ele estava irregular. Ele tentou resistir ao aprisionamento do carrinho de fruta, que era o ganha-pão dele, da mãe e das irmãs, e a polícia espancou ele. Ele foi na prefeitura reclamar e queria uma audiência com o prefeito lá de Sidi Bouzid. A secretária riu da cara dele e disse que não ia nem incomodar o prefeito por causa de um inútil igual ele. E ele apelou, os guardas da prefeitura deram mais uma surra nele e jogaram ele para fora da prefeitura. A secretária teria até cuspido no rosto dele, quem testemunhou o fato, tá ok? Diante de tanta truculência, do lado da prefeitura tinha uma loja que vendia thinner. Ele então, num gesto de profundo ódio, resolveu ir até essa loja de thinner, comprou um galão de 5 litros de thinner, jogou na cabeça o thinner e se incendiou na porta da prefeitura, se matou, se auto-imolou, tá ok? No mundo árabe, tá ok? No mundo árabe, pessoal, é muito comum essa coisa do martírio. Olha só, uma coisa cultural interessante. Homem-bomba não é suicida. Quem joga thinner na cabeça e se incendeia na porta da prefeitura não é suicida. Quem morre em nome de uma causa, segundo a crença islâmica, não é suicida, é mártir. E o mártir vai para o céu. Chegando lá no céu, tem 72 virgens esperando por ele para servi-lo. Tá ok? E a salvação do mártir está garantida. Então, o martírio no mundo árabe é muito comum. Ele resolveu se martirizar na porta da prefeitura para protestar por causa dessa truculência. Bom, se fosse há uns 20 anos atrás, galera, tá ok? A morte desse rapaz no interior da Tunísia teria passado despercebida. Como nesses países árabes aí, todos eles são ditadura, e em todos eles a imprensa é controlada, só tem jornal do governo, só tem televisão do governo, e se tiver privado tem censura, eles não iam deixar nem publicar, não ia sair nem lá na capital, que esse rapaz fez isso lá no interior da Tunísia. Acontece, filho, que nós estamos em tempos de internet. A galera filmou o martírio dele, ele pegando fogo, rolando no chão, tentaram apagar o fogo, derrubaram ele, e a galera filmou, ele ainda ficou hospitalizado uns dias, faleceu. E a galera meteu o upload, botou nas redes sociais, Facebook, o vídeo virou viral no mundo árabe inteiro, as pessoas viram e blogueiros começaram a contar a história dele, foram floreando que o rapaz
era órfão, parará, e aí o povo resolveu protestar. Sair às ruas de Tunis, a capital. Convocaram via Twitter e Facebook a primeira manifestação, 70 mil pessoas saíram para protestar contra o martírio desse rapaz. E aí, nos países vizinhos, o povo também resolveu sair às ruas contra os ditadores. Mais uns 5 jovens em países diferentes resolveram se martirizar também, jogar gasolina na cabeça e se incendiaram. No Marrocos, na Jordânia, na porta de prédio público, morreu uns 5 queimados. Tá ok? Mate, foram encontrar as virgens deles lá. Bom, galera, resultado é que esse fogo que pegou no corpo de Mohamed Bouazizi incendiou um barril de pólvora. E esse barril botou fogo no Oriente Médio, meu amigo. Do Marrocos, que fica do Marrocos, que fica no extremo oeste, até a região do Golfo Pérsico, lá do outro lado no extremo leste e tal, do norte da África até chegar na Ásia, os países árabes começaram a ter problemas, tá ok? Bom, esse camarada aqui aguentou 23 dias de protesto. Depois de 20 dias houve greve geral, os bancos fecharam, o comércio fechou, greve geral, as pessoas ameaçavam saquear os bancos e o comércio se abrisse, a economia do país parou, ele fugiu. Bom, então, resumo, vamos ao slide. Governante da Tunísia, que foi derrubado, Zine El Abidine Ben Ali, derrubado, fugiu levando 40 toneladas de ouro, segundo o governo que o sucedeu. A morte do jovem Mohamed Bouazizi foi estupim da revolta. As redes sociais são a principal ferramenta de mobilização, Twitter e Facebook. A economia da Tunísia é baseada em turismo, fosfato, petróleo e agricultura. Então, okay? O clima mediterrâneo de lá é bom para a agricultura. Mortos na revolta, mais de 78. Bom, depois que o ditador caiu do poder, teve eleição lá em 23 de 10 de 2011 e o Partido Islâmico Ennahda foi o principal vencedor. Esse partido convocou uma Assembleia Constituinte, o país vai ter uma nova Constituição e deve se transformar numa democracia. Ok? O próximo a cair seria Hosni Mubarak, do Egito. Ok? Na sequência caiu Hosni Mubarak, do Egito. A queda de Mubarak, que estava no poder há 30 anos e era um dos pouquíssimos aliados de Israel no Oriente Médio. O Egito faz fronteira com Israel e somente Egito e Jordânia, dos 21 países árabes, são 21 países árabes no total, somente Egito e Jordânia têm acordo de paz com Israel e reconhece e mantém relações com Israel. Ok? O governante do Egito é Hosni Mubarak, foi derrubado e julgado. 846 pessoas morreram na revolta, ele foi julgado responsável pela morte dessas 800, comandante da morte dessas 846 pessoas, e foi condenado à prisão perpétua. Ok? Só que o velho está com 84 anos e está com câncer em estado terminal, meu amigo, ok? Já tinha operado desse câncer na Alemanha, então ele ficou preso durante um tempo no hospital prisão e agora, em agosto de 2013, ele foi libertado sob protestos populares e foi transferido para uma prisão domiciliar. Ele agora está num hospital, sem ser hospital prisão, e severamente vigiado por seguranças, mas está fora da cadeia. O povo queria que ele fosse enforcado, mesmo com câncer e tudo, o povão queria que ele fosse à forca, ok? Olha só, dados sobre o Egito. Governante Hosni Mubarak, governou o país 30 anos. O exemplo da Tunísia é o estupim da revolta. As redes sociais, Twitter, Facebook, SMS, são as principais ferramentas de mobilização. O Egito é um país grande, tem 80 milhões de habitantes e a economia do país se baseia na agricultura, no turismo, que as pirâmides e tal, é um dos berços das civilizações do mundo, manufatura, principalmente de roupas e tecidos, e o pedágio do Canal de Suez, que atravessa o Egito e rende cerca de 2 bilhões de dólares por ano ao país. Mortos na revolta, 18 dias de revolta, hein? 846 mortos. Na Tunísia foram 23 dias de revolta, 76 mortos. Lá 18 dias, 846 mortos. Então, o Mubarak caiu e entrou, depois dele teve eleições, tá ok? Deixa eu só concluir isso aqui. Teve eleições, mas a situação no Egito não virou democracia não, pessoal. Diferentemente da Tunísia, olha só a situação, tá tensa lá no Egito. Em junho de 2012, Mohamed Morsi, do Partido Liberdade e Justiça, que é ligado à Irmandade Muçulmana do Egito, ele é eleito presidente.
Essa Irmandade Muçulmana é um grupo radical que quer implantar uma lei islâmica no Egito. Quer implantar leis rigorosíssimas, que é troço de cortar a mão de gente fora, igual lá na época do Afeganistão do Talibã e tudo mais. E assim que o Morsi foi eleito, ele se colocou acima da Constituição. Através de decretos presidenciais, ele se declarou acima da Constituição. Bom, um ano depois de eleito, o Mohamed Morsi foi deposto sob a acusação de querer implantar uma ditadura islâmica no Egito, porque ele estava ignorando a Constituição, governando por decretos e fazendo leis que estavam conduzindo o país gradativamente a essa ditadura islâmica. Em vez de uma democracia, estava indo para o lado de uma democracia islâmica. E o Egito é um país laico, leigo, onde religião e política é separada. A Constituição do país, depois do golpe militar, foi suspensa e os militares deram um banho de sangue, massacrando partidários de Morsi nas ruas. Vocês devem ter visto pela TV, viu, pessoal? O massacre contra os manifestantes pró-Morsi na TV. Os militares mataram, assim, 600 pessoas de um dia para o outro, e tal, numa das praças lá do Egito, na Praça Tahrir, que é a principal praça do país, e silenciaram a bala todos os manifestantes. O Morsi foi preso e ele vai ser julgado mês que vem. Esse assunto é assunto para prova, hein? Mês que vem vai ser o julgamento dele, novembro de 2013. Morsi deve ir a julgamento a partir do dia 4 de novembro por incitação a assassinato. Incitação a assassinato. Ele diz que não reconhece os poderes do tribunal que vai julgá-lo e mais. Os militantes da Irmandade Muçulmana e os adeptos dele diz que vão às ruas e vai ter um banho de sangue de novo nas ruas assim que começar o julgamento dele, porque eles querem evitar esse julgamento. Bom, por enquanto nós vamos ficando por aqui, crianças, e a gente continua no próximo bloco, tá ok? Um abraço a todos.